Muito bem, aqui estamos para falar sobre a gestão do tempo em 14 minutos. Para tal, eu vou usar 5 slides. Na realidade, 2 deles são os principais. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Olha lá. Vamos botar aqui em pé, que eu acho mais empolgante. Tá? Muito bem. Então, aqui está a minha apresentação de hoje. Vamos ser bem breve, vou fazer essa apresentação acontecer nesses 14, 15 minutos iniciais do nosso encontro. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou Marcelo Cabeda e trabalho com projetos especiais aqui na Mauá, a convite do grupo de administração. E tenho muito prazer de fazer isso, porque me sinto muito bem acompanhado naquilo que é feito aqui na Mauá. Então, vou entrar logo no primeiro slide, que é o slide conceito disso que nós estaremos trabalhando e conversando aqui hoje. O conceito dessa proposta de gestão do tempo está aqui. Faço já o que é importante antes que se transforme em urgente. Pois é, eu contei um pouco para vocês que estavam aqui desde o início a respeito da minha experiência em Fernando Noronha, e eu comecei a minha vida profissional como cientista. Eu era um cientista, trabalhava com ecologia, trabalhava com ecotoxicologia, trabalhava com química da água do mar, e tive uma vida com alguns resultados interessantes, até um momento em que eu estava lá com um equipamento de gás cromatografia, e eu dizia, fala equipamento, fala máquina, e ela não queria mais conversar comigo, ou nem podia, naquela ocasião, não tinha essa habilidade. Eu disse, não, vou ter que mudar para outras coisas. Foi quando eu percebi que era hora de eu começar a trabalhar com pessoas. E isso é uma das coisas que eu venho fazendo já depois de 20 anos, trabalhando para atender as pessoas. Agora, teve um momento na minha formação que eu passei a ser treinado como gerente de uma empresa, uma grande companhia suíça chamada Ciba, e lá eu tive aquele problema que os cientistas têm, porque no momento em que a gente passa a ser gerente de uma empresa, a gente começa a interagir com pessoas e a coisa não é a mesma do que quando a gente está trabalhando com máquinas ou dentro de um estudo muito íntimo, muito pessoal, numa pesquisa científica. Então, aconteceu uma oportunidade de eu fazer um curso sobre gerenciamento do tempo e eu digo, como eu estou precisando disso, né? Eu percebi que era muito importante. Daí eu fui ler, fui procurar mais informações, tinha uma apostila, daí teve um autor que escreveu um livro sobre o assunto, teve um outro que, além de ter escrito um livro, gerou uma agenda muito sofisticada, cheia de detalhes, e eu digo, mas, meu Deus do céu, se eu for trabalhar com isso, com tantos detalhes, em vez de fazer o meu trabalho, eu vou estar trabalhando para gerenciar o tempo. Quer dizer, é aquela mesma coisa, por exemplo, quando a gente está num processo, numa empresa ou numa organização qualquer, onde a gente precisa controlar o alcance das nossas metas, e a gente estabelece indicadores, e a gente não pode estabelecer muitos indicadores, muita complexidade na medição. A gestão do tempo também. Ela não pode ser o objeto do nosso trabalho, ela tem que ser o nosso indicador, ela tem que ser o nosso apoio, ela tem que ser uma ferramenta simples e prática e de valor. Então, eu consegui chegar nessa síntese. Para mim, a gestão do tempo é faço já o que é importante, e eu vou explicar um pouco mais sobre a letra B, antes que se transforme em urgente. Mas vamos alinhar aqui o conceito de importante e urgente para a gestão do tempo. Ao usar a palavra importante, eu estou considerando que é uma tarefa que me cabe, que é uma ação com a qual eu me comprometi, é algo que eu desejo, algo que eu prometi,
e que num determinado momento, que não é o momento este atual, ela é algo importante que ali adiante eu vou ter que entregar. Então, o importante é algo que você vai ter que entregar e é algo que representa a minha capacidade, representa os meus interesses, representa o meu compromisso. Antes que se transforme em urgente. Pois é, o importante tem um determinado momento no tempo que nós vamos ter que entregar. Seja uma missão, seja uma live, que nem eu estou aqui nesse momento com vocês, estava marcado lá como urgente no dia de hoje, importante até o dia de ontem. Entendendo? O urgente é o importante. Chegou a hora de entregar. Então, até ontem, tudo que eu estava fazendo vinculado a essa palestra, inclusive Patrícia e eu demos uma treinada ontem, porque o treinamento é algo importante, né? Nós fizemos e era considerado uma tarefa importante dentro da minha agenda. E, neste momento, eu estou aqui cumprindo a minha urgência. Nesse momento, eu não tenho o direito de gerenciar o meu tempo. O que gerencia o meu tempo é esse compromisso. Assim como o que gerencia o meu tempo é eu estar embarcando em uma viagem, estar numa rodoviária ou num aeroporto, é eu ter um compromisso do dentista, são aquelas questões com as quais eu deixo de ser o gestor do meu próprio tempo e a urgência assume essa posição. Existem urgências que são previsíveis e existem emergências. As emergências são aquelas que surgem no meio da nossa jornada de trabalho e que não nos avisaram, são surpresas, mas que são algo que nós temos que deixar o que estamos fazendo e fazer alguma coisa. Eu me lembro de um treinamento que eu tive quando morei na Europa, eu morei na Suíça, eu fui treinado na CIBH Suíça, né? E aí o que aconteceu era o seguinte, eu estava num treinamento e bem no mês onde a escola da Suíça, lá onde eu estava sendo treinado, estava em treinamentos de abandono do prédio. A cada período do dia, um ou dois momentos tocava o sinal o alarme de abandono para incêndio e a gente tinha que fazer uma série de procedimentos e tinha que parar tudo que estava fazendo e sair porque essa era a emergência, né? Então, nós temos urgências que nós podemos datar. Por exemplo, eu agora vou mostrar um pouco também para vocês a minha agenda. Eu estou estudando todo dia, 1 horinha por dia, dedicado, controlado para um projeto que eu estou buscando me envolver com uma empresa alemã de inovação. Isso para o mês de setembro, eu devo ter uma live, uma segunda live diretores dessa empresa e eu estou buscando a aproximação. Eu trabalho com empreendedorismo, qualidade e inovação. São esses os 3 elementos que eu estou trabalhando, inclusive propondo nos projetos especiais aqui da Mauá. Então, entendemos o conceito? Importante é algo que vai se transformar em urgente e é urgente quando chegou a hora de entregar. Além dessa questão, existem as emergências, que são senhoras do nosso tempo. Enquanto que, se eu me comprometo em fazer as coisas importantes, eu elimino a chance de que 2 urgências aconteçam ao mesmo tempo. Quando 2 urgências acontecem ao mesmo tempo, é aquele sentimento de que estamos vivendo para apagar incêndio, não é mesmo? Pois é mais ou menos isso. Então, se esse é o conceito, vamos ver como é que é a prática? A prática da gestão do tempo em 14 minutos. Como que quando eu estou no trabalho bem assim controlado, né, um período de intensas atividades, agora, por exemplo, estamos recomeçando as atividades aí na Mauá, em breve, então aí eu já tenho que ter uma gestão bem ativa da minha agenda. Reserve minutos no início da jornada de trabalho para fixar na sua agenda. Como é que é a sua agenda? Eu usei durante muito tempo agendas no papel. Eu até reservei aqui, olha, vocês devem estar vendo, uma coleção, todas idênticas, fazem muitos anos. Durante muitos anos eu usei o mesmo tipo de agenda, que era uma agenda que também servia de caderno de campo, mas eu já tinha a prática essa que eu estou compartilhando aqui com vocês, né?
essas agendas são muito legais, porque contam bem a minha história. Assim, de vez em quando eu pego uma de um ano. Eu comecei a usar essa agenda em 1987. Então eu tive elas até 2013, eu acho, até 2013, 2014 eu usei, e depois eu passei a usar agendas eletrônicas, que são ótimas e que aprimoraram a qualidade da minha gestão do tempo, né? Então, o que eu faço? Eu, antes de começar a minha jornada de trabalho, eu tento parar e pensar quais são as 3 a 5 tarefas importantes que eu posso dedicar o meu tempo de hoje para fazer da maneira como eu considero que deva ser feita, e etc. E é claro que também tem que deixar marcado as urgências, né? As urgências provavelmente já vão estar marcadas com antecipação, porque as urgências a gente prometeu alguma coisa para entregar em 15 de setembro. Tá? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho algo importante que é estudar essa questão da inovação, porque na primeira ou segunda semana de setembro vai vir o convite para participar de um call e ter um relacionamento com um pessoal internacional a respeito do assunto, e eu tenho que estar preparado, né? Porque se eu não estiver preparado, azar é meu. Aí eu posso perder oportunidades, e não é o meu interesse. Estou de olho no tempo aqui. Coloca lá por escrito, e eu faço isso, gente. Eu gosto de usar as cores, porque as cores me ajudam a tornar mais lúdico esse meu controle. Vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui na minha agenda. E faço as coisas importantes e as coisas urgentes. No final da tarde, no final da jornada, eu procuro, durante 9 minutos ao fim da jornada, revisar e esboçar o próximo dia. Então, basicamente, esses são os 2 aspectos que eu controlo na gestão do tempo. Eu procurei fazer uma síntese para que não houvesse muitos detalhes, né? Eu vou focar naquilo que realmente agrega valor, que é fazer as coisas importantes e respeitar as urgências, né? Então, se eu fizer as coisas importantes, na hora de entregar, na hora que esta coisa se transformar em algo urgente, ela vai estar pronta da maneira como eu quero ser percebido pelo meu trabalho, etc. E isso vai me dar orgulho, satisfação e também vantagens, porque as pessoas vão aprender assim. É assim que eu me faço, digamos, assim que eu colaboro através do meu trabalho. Então, reservei os 5 minutos e no final do dia eu atuei por 9 minutos e deu 14. Então, estamos chegando aos 14 minutos. Então, vamos ver. A conclusão. Será que vale a pena esse esforço? Então, eu vou convidar vocês para essa conclusão. Você já pensou quantos por cento de um dia de 24 horas equivale em 14 minutos? 14 minutos para conquistar a gestão do seu próprio tempo? Agora eu estou muito preguiçoso. Eu uso aqui o meu celular. Olha só. 24 horas equivalem a quantos minutos? Equivale a 1.440 minutos. Em 24 horas tem 1.440 minutos. Dividir 1.440 por 100. Vejo que encontrei. 14,4. Então, 14 minutos representam 1% do tempo de um dia. Será que vale a pena reservar este tempo, que equivale a 1% do tempo de um dia, para gerenciar todo o resto? Era essa a minha mensagem para vocês. Não vou me estender, mas vou sair desse modo que nós aqui estamos, simplesmente para que a gente possa conversar um pouco mais na medida que vocês tiverem um interesse, ok? Só um instantinho, eu vou mostrar um pouco a outra tela que eu quero compartilhar aqui com vocês. Sair do modo da apresentação. Eu quero só mostrar para vocês a minha agenda. Hoje eu utilizo a agenda no Google, né? Vocês ainda estão vendo a minha tela aí. Então, por exemplo, no dia 25, assim, ó, depois que passou e eu fiz a revisão, aquilo que eu fiz
eu coloco em verde, assim, que é uma coisa que é fácil de fazer. Mas, na terça-feira, eu já fiz coisas que eu não marquei aqui em verde, né? Então, aqui é que eu vou, depois, ó, isso aqui eu já fiz, isso aqui é a interação no fórum de um trabalho, de um outro trabalho que eu estou fazendo. Eu trabalho também para o Ministério Público de São Paulo, casualmente, trabalhando para o Instituto Maior Tecnologia e para o Ministério Público de São Paulo. Um trabalho de gestão da qualidade. Já fiz a interação, inclusive fiz uma live hoje de manhã para o meu pessoal que está começando um curso comigo no Ministério Público. E aqui eu já não terminei, mas eu estou na metade. Olha aqui o tempo sendo marcado aqui, ó. Estou aqui. Então, está tudo correndo bem. Amanhã eu já tenho algumas propostas, só tenho um compromisso marcado na minha agenda aqui essa semana, que é para as 8h30 da manhã de quinta-feira. Inclusive, a Edilene está convidada para esse compromisso, e a Edilene está aqui conosco. Então, eu vou passar agora para o modo tela, para a gente conversar. Que isso? Onde é que está aqui? Onde é que eu estava? Stop. Stop. Isso, voltou. Muito bem, vou baixar aqui a minha base, que eu estava trabalhando em pé. Eu acho legal, assim, de poder fazer o trabalho em pé, sentado. Estou por vocês agora. O que vocês quiserem, a gente conversa. O Afonso. Oi, Afonso. Você coloca nessa agenda tantos compromissos de trabalho quanto pessoais? Olha, Afonso, sim, sim. Só que existem outras coisas que parecem ser compromissos assim urgentes, que são os ladrões do tempo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os ladrões de tempo na nossa agenda, né? Como eu te disse, colocando só os compromissos principais, eu vou conseguindo ser eu mesmo naquilo que eu me comprometo. Né? E esse fato de eu estar sugerindo 3 a 5 compromissos que eu considero importante é algo bem aleatório, é fruto da minha, é fruto empírico da minha vivência, né? Mas eu quero que você pense nisso assim. A gente tem, em média, se a gente fizer de 3 a 5 tarefas importantes, pela minha experiência, eu sei que a gente acaba não deixando que as urgências aconteçam simultaneamente, porque esse é o drama, né? É quando surge um momento de urgência simultaneamente. Aí é que a gente fica complicado, né, Afonso? Pois então, Edilene, você pergunta como você tem sentido a gestão do tempo durante a pandemia. Eu tenho sentido que determinadas pessoas com as quais eu me relaciono estavam sofrendo por esta razão, de não ter uma boa capacidade de gestão do tempo. Por exemplo, se nós ficarmos muito ligados nas notícias que estão acontecendo, só para dar um exemplo, assim, a gente perde tempo, porque existe uma repetição dessas notícias ao longo do dia que não trazem nenhuma novidade, que inclusive mexem com o nosso emocional para um lado negativo. Afinal de contas, a gente tem que aprender o que fazer na pandemia, se comportar de acordo, né? Ser preventivo naquilo que pudermos fazer. Mas eu percebo que muitas pessoas acabam deixando ladrões do tempo tomarem conta daquilo que poderia estar sendo melhor usado. Por exemplo, é legal a gente estar em casa, mas a gente tem que ter disciplina, né? Tem que ter algumas orientações dizem assim, a gente tem que se preparar para o trabalho e assumir as horas de trabalho. Sim, com flexibilidade. Eu tenho muita sorte, porque eu tenho aqui uma vida natural, então eu posso sair para a rua a hora que eu quiser, eu tenho a minha horta que eu posso fazer, e tem tantas pessoas que têm que estar dentro do apartamento, né? Eu sei que é complicado para a maioria das pessoas que vivem em espaços mais confinados do que o meu, mas existem, então, a possibilidade de você
trabalhar um pouco essa questão de prestar atenção e faz aquilo que é importante, porque depois sobra o tempo. Né? Aí você pode desperdiçar um pouco o seu tempo, mas você já faz isso com o sentimento de que produziu. Né? Então, se eu fizer de 3 a 5 coisas importantes por dia, eu tenho esse sentimento de que eu produzi, que o meu dia foi produtivo. De nada, Edilene. Estamos juntos, mesmo que separados. Oi, Vanessa. Nem era, olha, despretensiosamente, era só uma tentativa de contribuir, Vanessa. Obrigado, tá? Porque realmente eu sei que essa questão é uma questão que poderia estar sendo, poderia trazer algum auxílio. Eu deixo para vocês o meu contato, se vocês quiserem saber mais, alguma questão. Estou escrevendo aqui, estava lá no final. Olha, pode me mandar uma mensagem para cá, eu sou bem responsivo. Um dos meus compromissos é sempre responder em 48 horas como tempo máximo, mas normalmente as respostas eu consigo dar em menor tempo, né? Mas se você precisar, é só falar. Wagner está escrevendo. Wagner, eu não sei onde é que entrou essa mensagem. Ela apareceu e sumiu. Por onde que ela entrou? Engraçado. Apareceu aqui na minha tela a tua mensagem, Wagner, mas ela não está no chat. Ah, você mandou em especial? Deixa eu ver. É um chat especial? Direto? Não consegui ler. Olha, Afonso, bem interessante essa tua pergunta. Eu moro a 19 quilômetros do centro de Porto Alegre. E vou dizer assim, vou chutar, tá? Os últimos 20 anos, a maior parte do meu compromisso com a educação era feito numa cidade que fica a outros 15 quilômetros mais ao norte. Então, o que acontece? Eu passei 20 anos tendo que atravessar a cidade de Porto Alegre em momentos complicados, e vou te dizer uma coisa, eu perdi muito tempo de deslocamento. Como eu trabalho com educação à distância já faz tempo, eu estudei bastante para fazer um bom trabalho de educação à distância. Logo no início dos anos 2000, eu já estava me dedicando bastante à educação à distância. Inclusive, escrevi um livro disso, depois de ter estudado 6, 7 anos de educação à distância, com referências muito boas, né? E eu dizia assim, quando será que eu vou poder trabalhar da minha casa de uma maneira bacana? Olha, Afonso, chegou o momento. Eu estou trabalhando com vocês aí em São Caetano, estou trabalhando para a instituição do Ministério Público de São Paulo, e eu estou tendo 2 horas a mais no meu dia, e eu estou podendo fazer coisas que eu não podia fazer. Fisicamente, estou muito melhor agora, a partir desse momento que eu estou trabalhando em home office. Né? Está sendo muito legal. Wagner, apareceu aqui a mensagem, vamos ver. É mesmo, Wagner? Pá, pegou a jogada. Bem simples, né, querido? É essa a minha intenção, mostrar para vocês que a gestão do tempo não pode ser uma coisa que te dê mais trabalho do que você já tem nas suas funções. Então, a gestão do tempo tem que nos ajudar. Por isso que eu digo, faz já o que é importante antes que se transforme em urgente. Pega lá 5 minutos no início do dia, escolhe fazer umas coisas que você vai ter que entregar em uma semana, um mês, dentro do trimestre, você já pode antever quando vai ter que entregar. Planeja e vai fazendo,
Porque a melhor coisa que tem é a gente chegar no dia da urgência de entrega e você dizer assim, revisei 15 vezes o que eu estou entregando é exatamente o que eu queria entregar. Você entrega com orgulho. E eu sei que quando a gente entrega algo que é compromisso de fazer bem feito, se a gente não conseguiu fazer a revisão necessária, a gente entrega com aquela vergonha, né? Aquele sentimento de culpa. E isso, para mim, não me serve. Eu sou uma pessoa que sou exigente com a qualidade do que eu entrego. Mas eu não sou assim chato de ser, não sou perfeccionista, mas tem que ter um determinado nível de qualidade. Eu vou dizer para vocês assim, o meu compromisso é que o meu cliente, aqueles que consomem o meu serviço, os meus produtos, tenham acima de 90% de satisfação. Eu sei que as práticas dizem 65%, 80%, mas eu não gosto, não. Eu acho que 75% e 80% a gente dá mesmo sem ter compromissado, sem estar com o compromisso, como cliente, né? 75% de satisfação, tá, eu entrego ali, mesmo que não tenha sentido isso como esse valor. Agora, 90% ou acima é quando a gente diz, gostei muito. Né? Isso é uma das coisas que eu busco. Claro que é possível, Wagner. Eu já te dei o meu e-mail. Eu posso anexar aqui a apresentação. Não, eu posso repassar para vocês. A Patrícia do marketing também já possui, está autorizada a repassar. Tá? Fique bem à vontade. Se tiver alguma dúvida, volte o contato. Deixa eu ver. Professor, além de planejamento, quando acontece algo imprevisto, algo não depende da nossa ação, qual é a estratégia a seguir? Fica frio, fecha aquilo que você está fazendo e vai atender a emergência. O que fazer? Né? A gente não pode sofrer com isso também, não pode ficar lá e agora, não. O problema é quando você deixou passar o tempo de fazer algo importante e as coisas estão começando a acontecer duas, três ao mesmo tempo. Se tu tiver duas urgências no mesmo momento, uma delas vai perder. Tu não consegue. É muito difícil você lidar com algo que você tem o compromisso de fazer e que está ocorrendo ao mesmo tempo, que tem que ser entregue ao mesmo tempo. Então, o que eu percebi com a minha experiência de gestão do meu tempo, fazendo de 3 a 5 coisas importantes por dia, é que raramente eu tenho esse conflito de ter que entregar coisas que se transformaram em urgências, né, as coisas importantes que se transformaram em urgências ao mesmo tempo. Claro que ocorre, e a gente perde, mas também não pode sofrer com isso. O que causa sofrimento é quando você sente que não está gerenciando o seu tempo. Então, comece já, gerencie o seu tempo. Olha, isso acontece, né? Isso acontece. Quando você começa a planejar, aqui, ó, Natan está perguntando, Nassif, obrigado pela pergunta, né? Se você se organizou para realizar uma tarefa das 14 às 16 horas, por exemplo, mas quando deu 16 horas você ainda não finalizou a tarefa, o que você faz? Bom, esse tipo de coisa acontece, mas se você insistir nesse planejamento, você vai se tornar, a sua performance vai melhorar. A prática leva à perfeição. Eu aprendi gestão da qualidade e eu estava na Suíça quando foi lançado a ISO 9001 em 1989. E eu estava lá antevendo que aquilo era importante e eu estava no lado alemão, eu não estava em Genebra, onde fica a sede da ISO. Né? Eu estava no lado alemão, numa indústria, e eu perguntava para meus colegas, vem cá, vocês estão sabendo da ISO 9001? E eles me olhavam no laboratório, um centro de pesquisa importante em Schweizerhalle, no lado alemão, onde ficava o centro de pesquisa da indústria farmacêutica, que eu estava começando a ser treinado para ser um gerente nessa indústria. E quando eu perguntava para os meus colegas, eles diziam, não estou sabendo de nada. Né? Eu dizia, mas que impressionante, a ISO 9001, o sistema de gestão da qualidade, está para ser lançado aqui na Suíça, e os meus colegas de trabalho, num centro que eu percebi que tinha muita qualidade, não tinham a menor ideia sobre o assunto. Que vergonha, Nassif, quando eu me dei conta, quando eu tive a primeira...
Recém saiu a norma, eu fui ler a tal norma, né? Eu digo, meu Deus, é igual o que eles fazem aqui nessa indústria. Então, eu percebi que eu estava assim, não estava, eu estava pensando que a norma da qualidade era algo assim muito, muito, muito sofisticado. Nada. A gestão da qualidade é a aplicação do pensamento científico dentro da melhoria de processos, mas que tem aquela ideia de que a gente não precisa acertar no primeiro ciclo, que as coisas vão se repetir e que lá pelo número de vezes em que a gente treinou, a gente acaba aperfeiçoando. Então, eu trago comigo e te recomendo isso, Nassif. Aprenda a estimar o tempo que você precisa. Uma das coisas que eu uso é o meu recurso do telefone celular. No meu telefone celular, eu uso muito o time regress, né? o timer. Né? Por quê? Porque eu estou trabalhando sozinho, então ele me estimula, porque ele vai contando o tempo de maneira, né, chegando em direção ao zero. Então, isso me faz aumentar demais a minha concentração, porque eu digo assim, eu vou trabalhar 1 hora, aí eu ligo o time regress no meu equipamento celular e ele vai ali, de vez em quando eu dou uma olhadinha, eu digo, bah, só tenho mais 30 minutos. Isso faz com que eu aumente a minha concentração. Às vezes a gente demora muito para encaixar quando se compromete a fazer alguma coisa. Você diz, eu vou estudar 2 horas por dia, mas pode passar 15 minutos borboleteando. Faz liga o teu time regress e experimenta. Vou estudar meia hora. Liga o seu celular no cronômetro regresso. Você vai ver como pelo menos para mim funciona dessa forma, né? Então, isso que você falou acontece comigo também, cada vez com menos frequência, porque eu aprendo o que eu sou capaz de produzir. Uma das coisas que eu recomendo também é que quando você for comprometer o seu tempo com um projeto, não tente ser assim algo que você não é. Não tente agradar o seu cliente de uma maneira assim que você não vai poder realizar, dando para ele que eu faço até o dia tal. Não. Se você acha que precisa, que pode fazer até o dia tal, promete que vai entregar 2 dias depois e dá uma margem para que as coisas que aconteçam, até por exemplo, como eu estava dizendo, se surgir uma emergência na sua rotina, você vai ter que parar de fazer o que estava fazendo. E as emergências surgem mesmo. Então, aprenda a dar o seu tempo. Né? O funciona super bem para mim, Afonso, viu? Entendeu, Natan? Fico bem à disposição. Né? Eu já estou reforçando o meu e-mail, é marcelo.cabeda@mauá.com, aliás, .com não, .br. Então, se você precisar falar comigo, é só se comunicar. Tá aí. Me adiciona e a gente continua conversando. Querida Edilene, você lida com a gestão do tempo quando o projeto depende diretamente da atuação de outros? Bom, isto é complicado. Isso é complicado. Conforme o time que a gente está trabalhando, não quero ser o responsável por gerenciar a equipe. Tem gente que é impossível. Tem gente que é impossível. Agora, por exemplo, assim, eu já percebi que, por exemplo, os alemães são pessoas que tu pode combinar gestão do tempo com eles e que eles vão assumir a sua parte, né? Mas os latinos já não têm esse mesmo comportamento. Então é complicado. Eu sei que tem a prática da gestão de projetos. Eu gosto dessa ideia de gestão de projetos, mas quando eu penso que eu tenho que lidar com a gestão do tempo de outras pessoas, eu fujo do compromisso. Fujo, porque é complexo, né? Eu acho que a maneira de lidar com a gestão do tempo dos outros é ter algo de muito valor que você vai dar a essa pessoa caso ela cumpra aquilo que se comprometeu. Aí você vai ficar mais seguro. Ou então, né, pelo outro lado, você vai usar do chicote, né? Quando você vai ter o poder de puni-la. Mas isso é o tipo de coisa que não faz muito o meu estilo, né? Eu não gosto de ficar punindo as pessoas. Eu fico na expectativa de que as pessoas façam aquilo
com a qual se comprometeram. Por isso que eu nunca quis ser o diretor, né? Porque o diretor ele tem que dirigir muitas vezes. Isso para mim é uma coisa assim que não faz bem parte do meu perfil ficar executando, né? Ficar executando no sentido dizendo assim, punindo as pessoas por não terem cumprido, né? Eu sou uma pessoa que gosta de confrontar. Eu gosto de que as pessoas que estão trabalhando comigo saibam quando é que elas devem entregar aquilo que se comprometeram, e eu procuro fazer com que essas pessoas assumam uma medição de performance daquilo que elas estarão fazendo, né? Então, combinar um indicador e cobrar no próximo encontro vai fazendo a pessoa crescer, né? Crescer como colaborador, né? É isso. Mas eu sei que tem o PMBOK, né? Que é o nosso sistema de Project Management. E esse Project Management é complicado, né? Gerenciar a gestão dos outros, ficar ali controlando os outros. Mas toda pessoa que quiser ser o líder ou mesmo o diretor da empresa tem que gostar do controle, né? Isso aí é uma coisa que tem que ter o gosto pelo controle. De nada. Prazer. Serviço. Obrigado, Alessandra, pela presença. Legal, tá? Qualquer coisa que você precisar, pode me contatar. Eu gosto muito de servir, né? Servir as pessoas. Eu trabalho com um trabalho de empreendedorismo que está sendo oferecido agora como projetos especiais. Eu trabalho com inovação, que também está sendo oferecido em projetos especiais, e trabalho na formação de gestores de inovação. Eu acho que isso é algo bem interessante para o futuro de vocês que vão estar trabalhando em empresas, e a questão da gestão da inovação se transforma cada vez mais em algo que precisa agregar valor para a empresa, né? A inovação tem que agregar valor. Já fizemos a primeira da PAI, né, um projeto especial para a gestão da inovação, e funcionou super legal. Vamos ver, o Wagner pergunta. Bem-vindo, Wagner. Professor, o senhor acha legal o trabalho em equipe, montar uma estratégia e fazer reuniões, prestação de contas de cronograma, baseado nos técnicos que estão envolvidos no processo? Olha, eu acho legal. Hoje a gente pode trabalhar. Existem alguns softwares, como o Trello, né, que é um software acessível, gratuito para pequenas coisas que pode se pagar um direito de uso, e que gerencia essas situações assim como se fosse um ban do sistema Toyota de produção. Não sei se eu estou falando uma língua aqui mas o que é o Kanban? Só para vocês lembrarem, o Kanban é a ideia o Kanban foi aprendido pelos proponentes do sistema Toyota de produção, observando um supermercado nos Estados Unidos. E eles adoraram a ideia de que os produtos não são colocados na gôndola antes que a gôndola esteja quase vazia. Então, é o esvaziamento da gôndola que puxa o produto para a área de venda, né? Então, essa é a ideia do Kanban. E existem softwares que permitem a gente trabalhar em equipe, onde a gente pode estabelecer um Kanban de projetos, um Kanban em operação e um Kanban de executados, e a coisa vai fluindo, né, como o Trello. Existem outros que são ótimos. Eu acho que se eu for trabalhar em equipe, uma estratégia de gestão, eu adotaria um aplicativo dessa natureza, que simulasse a ideia de um Kanban, porque daí todo mundo sabendo o que está acontecendo, é como se fosse um mural móvel, né? O que vamos fazer, o que está sendo feito, o que já foi entregue, resultados e etc. E fica todo mundo acompanhando aquilo. Eu já vi empresas pequenas empresas assim, com mais de 20 pessoas, que trabalham muito bem utilizando essa ideia de um gerenciamento aberto, como se fosse assim na frente de um mural, mas na realidade é dentro de um aplicativo que simula o processo do Kanban japonês.
que é muito útil, né? Já praticaste o Kanban, Wagner? É bem legal. Ah, é? Então procure saber com o pessoal da engenharia mecânica sobre tudo, ou então vá ler um livro chamado O Sistema Toyota de Produção. O autor é Taiichi Ono. Taiichi Ono, o senhor Ono. O Sistema Toyota de Produção. Taiichi Ono foi o mentor intelectual do, da, ele começou numa fábrica anterior à Toyota, mas foi ele que criou a filosofia que depois Sigel Shin, o engenheiro, aplicou nos processos empresariais, e isso está muito ligado à excelência operacional. Né? Na excelência operacional, a gente tem os fundamentos do sistema Toyota de produção. Então, excelência operacional é algo que toda a indústria que pretende competir com commodities, ela tem que estar preparada, né? Tem que estar preparada para a melhor utilização dos recursos. Rendeu, estou admirado. Vocês ficaram gostando da conversa, né? Muito obrigado, Vanessa. Tá? Olha, que nada os prenda por aqui e eu me coloco à disposição. O assunto eu tentei ser o mais simples possível, porque eu penso que todo controle tem que ser simples. E a gestão do tempo é uma questão de controle. Né? Isto, Liliane, é isso que eu penso. Se nós começamos a perceber que nós estamos tendo no nos nossos dias acúmulo de urgências, é que de alguma maneira a gente perdeu o controle, tá? A gente perdeu o controle da gestão do tempo de fazer as coisas importantes. É claro, assim, sabe como é que eu penso que é a saúde? Saúde para mim é assim, durante 30 dias, se eu tiver meio doente, uns 4, 5 dias, eu acho que eu estou bem de saúde. Né? E ao mesmo tempo é essa questão da gestão do tempo. Vai ter uns 3 ou 4 dias que é capaz de dar problema. Mas se nós tivermos em 20 dias de trabalho, que é normalmente o que se tem em jornadas durante um mês, se em 20 dias a gente tiver com problemas em 2, 3, 4 dias, faz parte da vida, né? Isso acontece. De nada, Sérgio. Serviço. Muito obrigado pela presença. Marcela, fico tocado. Gostei muito de estar aqui com vocês. Sim, vão ministrar. Estão sendo oferecidos 3 pais. Um deles é de gestão da informação, Letícia. Aliás, gestão da inovação da informação. Gestão da inovação, gestores de inovação. Um outro é a aplicação das 4 lentes de inovação de Rowan Gibson. E um outro é empreendedorismo baseado no programa das Nações Unidas, que é uma coisa bem bacana para desenvolver as capacidades empreendedoras. Né? Será muito bem-vinda. Que bom, Edilene. Vindo de ti, a sua opinião é um carimbo de qualidade. Muito obrigado, querida. Muito, muito obrigado por ter participado. Obrigado a todos. Um bom fim de tarde. Vamos encerrar a sessão. Letícia, serás muito bem-vinda. É um prazer te servir. Obrigado a todos. Vou encerrar aqui.